Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, bem-vindo à Rádio World Last Chance. Eu sou o apresentador Cris Deluca e junto aqui comigo está o Will Santos. Olá, obrigado por nos sintonizar e por nos deixar fazer parte do seu dia. Estou muito empolgado com o programa de hoje, pois é um tópico que já nos referimos várias vezes antes, mas nunca entramos em detalhes. Nós nunca dedicamos um programa inteiro a este assunto, mas, com certeza, se esta é a primeira vez que você irá nos ouvir falar sobre esse assunto, isso vai bagunçar a sua mente. Dê uma segurada aí, Chris. Vamos dar um tempo para poder explicar aos nossos ouvintes que nos escutam pela primeira vez algumas coisas que podem ser novidades para eles. Na rádio WLC, nós preferimos usar o nome real do Pai Celestial, que é Yahweh ou Yah, qualquer um dos dois. O nome do Filho, que significa Yahweh, salva, é Yahushua. E o programa de hoje, o Criador tem um calendário. Você também pode ouvir-nos dizer El ou Eloá. Estes são títulos hebraicos que se referem a Yahweh. Ok, você pode continuar então, Chris, pois eu posso ver que você não está se contendo para que iniciemos a discussão de hoje. Tudo bem, hoje vamos discutir sobre o sábado bíblico. Agora, antes de você espernear e dizer que estamos vivendo sob a graça e não sob a lei, deixe-me te assegurar que não vamos lhe dizer que você precisa começar a ir à igreja no dia de sábado. Na verdade, você vai querer ouvir o que temos a dizer, porque as informações que você irá ouvir afetam as pessoas que observam o domingo, tanto quanto as que vão à igreja ou à sinagoga no sábado. E eu acrescentaria que pode até impactar alguns que vão às mesquitas para realizar suas orações na sexta-feira. Você está certo. Isso pode realmente impactar. Apresentaremos algumas informações que, se você nunca se deparou com este tópico antes, provavelmente eles irão te chocar. O que eu peço é que você procure acompanhar nosso raciocínio e tire suas conclusões. Nós nunca pedimos a ninguém que simplesmente aceite o que estamos dizendo, e não é hoje que faremos isso. Vamos apresentar este tópico e então cabe a você estudá-lo pessoalmente. E não se esqueça de primeiro colocar a sua vontade nas mãos de Yah e pedir para que ele te convença da verdade. Em nome da propagação de uma pura verdade, quero declarar antecipadamente que aqui na WLC acreditamos que a lei divina permanece eternamente. Isso significa que a lei dos 10 mandamentos foi dada para todos, e não apenas para os judeus muito antes da morte de Cristo na cruz. Isso também significa que o 4º mandamento, o qual nos ordena para que lembremos do dia de sábado para o santificar, também continua válido. No entanto, não é isso que vamos discutir hoje. Na verdade, o que estaremos discutindo, como Chris já mencionou há pouco, é aplicável a todos que adoram a Yahweh, seja na igreja ou em uma sinagoga no sábado ou no domingo. O que estamos falando é sobre o calendário. Você sabia que Yahweh realmente instituiu um calendário na criação? Sim, ele instituiu. E é muito diferente do calendário moderno do Papa Gregório XIII. Você já ouviu falar de Zacarias Sitchin? Ah, não. Este nome não me soa familiar. Bem, ele morreu em 2010, mas ao longo da última parte do século XX, ele era um tipo de especialista em cuneiformes sumérios, a mais antiga linguagem escrita da Terra. De suas traduções dos antigos escritos sumérios ainda existentes, ele apresentou algumas teorias interessantes e diferentes sobre como a vida na Terra começou, ou pelo menos o que os sumérios acreditavam. De qualquer forma, ele fez um comentário tão perspicaz, tão preciso, que quero começar nossa discussão de hoje lendo o que ele tinha a dizer. Ele disse, abre aspas, a noção de que o calendário foi concebido por e para os agricultores para que eles soubessem quando semear e colher
E isto foi dado como certo por muito tempo, e tanto a lógica como o fato não configuram como sendo algo fidedigno. Os agricultores não precisam de um calendário formal para conhecer as estações do ano, e as sociedades primitivas conseguiram produzir em suas lavouras por gerações sem um calendário. O fato histórico é que o calendário foi instituído para predeterminar a época exata das festas que honram aos deuses. O calendário, em outras palavras, era um dispositivo religioso. Isso é interessante. O calendário gregoriano é agora o calendário civil para todo mundo. Mas existem outros calendários que ainda existem hoje. E, invariavelmente, eles são ou foram ligados à crença de grupos religiosos. Então, por que Yahweh deveria ser diferente, uma vez que temos a necessidade de buscá-lo? Em Êxodo 20, versículo 8, ele nos adverte dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Sim, e logo em seguida ele acrescenta: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de Yahweh, teu Eloá. Você não saberá quando o sábado se inicia se não houver alguma maneira de calcular o tempo e acompanhar o andar dos dias e semanas. Então, sim, faz sentido que ele estabelecesse um calendário no período da criação. Então, Will, explique-nos como isto funciona. Bem, isso não tem relação somente com o sábado do 7º dia. Eu não gostaria de perder nenhum de nossos ouvintes que guardam o domingo, porque esse assunto os afeta diretamente. O que você diria ser a principal razão para que muitos observem o domingo? Eu perguntei a um amigo uma vez e ela apenas ergueu os ombros e disse: é porque quando ocorrem os encontros religiosos. Sim, mas esses encontros religiosos poderiam ocorrer em qualquer outro dia, porque isso ocorre exatamente no domingo. E não venha me dizer que o motivo é porque é em um fim de semana, exatamente porque os cristãos frequentam a igreja neste dia por séculos. Então, novamente, por que especificamente o domingo? E por que não terça ou quinta-feira? Bem, teologicamente, a razão dada é que os cristãos guardam este dia em celebração e em memória da ressurreição de Cristo. Certo. Muitas suposições foram feitas dentro do cristianismo. Os protestantes que adoram no sábado acreditam que porque o sábado é o último dia da moderna semana de 7 dias, que este deve ser o verdadeiro sábado do 7º dia. Os católicos romanos, as igrejas ortodoxas e a maioria dos outros cristãos fazem a mesma suposição. E é por isso que eles observam o domingo, porque se o sábado é o 7º dia da semana, o domingo automaticamente é o primeiro dia e, consequentemente, o dia da ressurreição de Cristo. Ou, então, aceita-se dessa forma? Sim, simplesmente aceita-se. A verdade é, e isso pode chocar muitos dos nossos queridos ouvintes, que o sábado não é o sábado do 7º dia das Escrituras. Isto significa que o domingo também não é o dia em que Yahushua ressuscitou. Este é um ponto importante. Se você acredita, como nós da WLC acreditamos, que é importante adorar em um dia preciso e específico estabelecido por Yah, você não conseguirá encontrar este dia utilizando o calendário papal. E mesmo que você não acredite que você tenha que adorar ao Criador no sábado do 7º dia, se você está entre a maioria dos cristãos que adoram no domingo, porque esse é o dia da ressurreição de Cristo, isso implica que isso também te inclui. Domingo não é, na verdade, o dia da ressurreição de Yahushua, mais do que o sábado é o sábado bíblico. Se é importante adorar em um dia específico, é absolutamente necessário usar o calendário correto, a fim de identificar um dia em particular. Uma ilustração que eu gosto de usar é que, digamos que eu convide você para jantar em minha casa, e eu lhe digo: a minha casa é a 7ª do lado direito e não tem como errar. O que você responderia? Bem, eu perguntaria: qual rua? Pois não seria prudente da minha parte tentar localizar uma casa se eu não estivesse na rua certa. Correto. E é por isso que é importante utilizar o método exato para calcular o dia de guarda. Sem o calendário bíblico, você não consegue fazer os cálculos para chegar no sábado do 7º dia, muito menos localizar o dia da ressurreição de Yahushua. Vamos falar sobre os calendários por um minuto, pois muitos acham que este instrumento surgiu do nada.
A menos que você viva em um país que usa um calendário diferente para fins religiosos ou feriados nacionais, todos crescemos entendendo que o método de cálculo do calendário gregoriano surgiu de uma hora para outra. Mas existem maneiras diferentes de calcular o tempo, não é verdade? Realmente existem. De fato, os antigos egípcios usavam o que é chamado de calendário sideral. Isso manteve o controle do tempo pela posição de algumas estrelas. Porém, a maioria dos calendários usam uma combinação do Sol ou da Lua para calcular o tempo. Até os egípcios acabaram utilizando este método, não é mesmo? Sim, na verdade, eles foram os primeiros a usar um calendário estritamente solar para determinar o tempo. A maioria das culturas antigas usavam um calendário lunisolar, porque esse era o calendário original estabelecido na criação. Somente para fins de esclarecimento, podemos por alguns minutos discorrer sobre esses diferentes tipos de calendários? Absolutamente. O movimento do Sol, da Lua e das estrelas é a única forma exata para calcular o tempo. Mesmo com os relógios atômicos modernos, todo o tempo é medido pelos ciclos dos corpos celestes. Dias e anos são medidos pelo movimento da luz vista da Terra. Vamos começar com o calendário solar, pois estamos um pouco mais familiarizados com este método, porque este é o nosso calendário civil e que está em voga. Um ano solar é o tempo em que o Sol leva para retornar à mesma posição no ciclo das estações como vistas na Terra. É por isso que os antigos colocaram tanta ênfase nos equinócios da primavera e outono, quando os dias eram exatamente o mesmo comprimento que a noite, e nos solstícios, quando os dias eram mais longos no verão e mais curtos no inverno. Mais uma vez, nosso calendário civil moderno, criado pelo erudito jesuíta Christopher Clavius, a pedido do Papa Gregório XIII, é um calendário solar. O próximo tipo de calendário usado por uma grande parte do mundo para suas observâncias religiosas é um calendário estritamente lunar. O calendário muçulmano é um calendário estritamente lunar. É por isso que o Ramadan retrocede ao longo do ano. Um ano será em julho e pode ser que no próximo ano ocorra em junho e assim por diante. Por que você não explica por que isso acontece? Ah, sim. Bem, o ano solar, como qualquer garoto da escola lhe dirá, tem 365 dias de duração. Na verdade, são 365 dias e algumas exceções, e é por isso que temos que ter um ano bissexto a cada 4 anos. O ano lunar é um pouco mais curto, na razão de 10 dias comparado com o ano solar. Então, se você está calculando o tempo apenas pelo ano lunar, o tempo que a Lua leva para retornar à mesma posição no espaço visto da Terra, você descobrirá que seus meses retrocedem durante as estações do ano. Isto é o que acontece quando você usa a Lua para calcular os anos, porque o ano lunar é mais curto que o ano solar. Um outro tipo de calendário é o que é chamado de calendário lunisolar, e onde nosso assunto de hoje começa a ficar interessante, e onde, em última análise, você poderá comprovar que o sábado não é o sábado bíblico, nem o domingo é o dia da ressurreição. Como podemos ver, o calendário lunisolar utiliza tanto o Sol como a Lua. O Sol é usado para calcular os anos e isso mantém o calendário adequadamente ancorado nas estações apropriadas. Caso contrário, no hemisfério norte, em vez de ter um mês de julho quente e um mês de janeiro frio, você teria um mês de julho frio e um mês de janeiro quente. E se alternando ano a ano. Correto, mas isso não seria estranho alterando os meses pelas estações? Provavelmente sim. A diferença entre os calendários lunisolares e os solares é que os calendários lunisolares, incluindo o calendário bíblico, usam a Lua para determinar a sequência dos meses. Parece ser bastante interessante, uma vez que esta maneira é absolutamente brilhante em controlar o tempo e incrivelmente precisa. De fato, muitas culturas primitivas usavam as fases da Lua para calcular os períodos dos meses. Além disso, a palavra mês em inglês vem originalmente da palavra month, que significa lua, ou um ciclo completo da Lua. É essa combinação da Lua e do Sol que Yahweh estabeleceu na criação como seu método para designar o tempo, o qual foi mantido nos primórdios da história da Terra. Na verdade, ele estabeleceu este sistema na semana da criação. Chris, você poderia ir para Gênesis 1 e ler para nós sobre o 4º dia da criação?
Claro que sim. Aqui. Disse também Elohim: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Elohim os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Ele os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Elohim que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. O que é significativo aqui é o verso 14. Elohim estabeleceu os luzeiros no céu e disse: e sejam eles para sinais, para estações. A palavra traduzida aqui como sinais vem do hebraico ousi e significa literalmente um sinal, um farol e um monumento. Isso vai junto com a ideia de que o sábado é um memorial da criação. Mas somente se você realmente utilizar o calendário do Criador para descobrir quando ele ocorre. É verdade. A palavra traduzida como estações é ainda mais reveladora. Vem do hebraico moed e significa literalmente um compromisso ou uma reunião. Eu tenho aqui comigo os meus auxiliares lexicais para me ajudar com os escritos do Antigo Testamento. Deixe-me ler muito que rapidamente esta definição. Leia então para nós, Chris. Aqui diz que moed é, abre aspas, reunião festiva, compromisso, sinal. Já que os festivais judaicos ocorreram em intervalos regulares. Essa palavra se torna intimamente identificada com elas. Moed é usada em um sentido amplo para todas as reuniões religiosas. E Yahua tinha encontros com Israel em momentos específicos, com o propósito de revelá-los à sua vontade. É um termo comum para uma assembleia de adoração do povo de Yah, fecha aspas. Então, aí está, bem no meio da semana da criação. Yah fez questão de afirmar que o Sol e a Lua tinham um trabalho a fazer, e era com o fim de estabelecer os dias para as assembleias de adoração de seu povo. Voltaremos em seguida e falaremos mais sobre isso. Também explicaremos como usar o Sol e a Lua para calcular o sábado e o verdadeiro dia da ressurreição de Yahushua. O amor divino é o amor eterno. Ele flui do grande coração de Yahua e seu amor é a força mais poderosa do universo. É a própria essência de quem e o que ele é. Yahushua é a perfeita revelação do amor de Yahua. O Filho demonstrou como o Pai agiria, o que ele diria e o que ele faria em qualquer circunstância. O amor eterno é totalmente revelado por meio do presente de Yah dado a nós ao enviar seu Filho para morrer. A resposta natural do coração que se sente amado é amar em troca do grande amor revelado no Calvário, porque amor desperta amor. Para aprender mais sobre o amor infinito e inesgotável que o Pai tem para com você, procure a série de artigos em 3 partes. Amor Eterno em nosso site no www.worldlastchance.com/português. Mais uma vez, leia a série Amor Eterno no www.worldlastchance.com/português. Apaixone-se pelo melhor amigo que você jamais terá. Nós acabamos de definir a palavra Moed e vimos a partir das escrituras que Yahua estabeleceu tanto o Sol quanto a Lua para ser seu método designado para calcular não apenas o tempo, mas também os dias de adoração e guarda. Mas, antes de prosseguirmos, eu gostaria de mostrar algo que prova que o sábado também deve ser calculado por esse método lunisolar. É encontrado em Levíticos 23. E é aqui onde Yahua passou as coordenadas a Moisés sobre suas festas. Estas eram as festas anuais que os israelitas deveriam observar. E não só apenas os israelitas. Estas são celebrações importantes na história da salvação, e seria interessante que os crentes de hoje também se lembrassem delas. É claro que sim. E o capítulo 14 de Levíticos lista todas as festas de Yah, dando especificamente as datas. Mas o interessante é que a primeira festa listada é a festa semanal do sábado do 7º dia.
Por que você não lê isso para nós, Chris? Claro, tudo bem. Aqui diz: Disse Yahweh a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas de Yahweh que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado de Yahweh, em todas as vossas moradas. São estas as festas fixas de Yahweh, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. E a partir daí, todas as outras festas anuais foram listadas, mas a coisa é, todas elas são chamadas de festas. Todas elas são calculadas utilizando o Sol e a Lua. Você, na verdade, não consegue encontrar o verdadeiro sábado do 7º dia ou o verdadeiro dia da ressurreição de Yahushua no calendário solar gregoriano. Nós realmente não conseguimos. O calendário do Papa usa apenas o Sol, e isso é uma ideia pagã, uma vez que os calendários solares foram sempre considerados desta forma. O calendário do Criador usa ambos, e este é um ponto realmente importante. Ele destaca a diferença entre o calendário solar do Papa e o calendário lunisolar bíblico, ou seja, o ciclo semanal. No começo, eu achei que essa foi a coisa mais difícil para compreender. Mas você está certo, Will. É neste ponto onde os dois calendários apresentam suas reais diferenças. O calendário gregoriano tem um ciclo semanal contínuo. Por exemplo, o 1º de janeiro de 2017 caiu em um domingo e 31 de janeiro caiu em uma terça-feira. Consequentemente, o dia seguinte, dia 1º de fevereiro, ocorreu em uma quarta-feira. Avanço rapidamente para o final do ano, dia 31 de dezembro, que caiu em um domingo. E o próximo dia, dia 1º de janeiro de 2018, que caiu em uma segunda-feira. É isso que queremos dizer com um ciclo semanal contínuo. Não há interrupções nos dias da semana, os quais passa de um mês para o outro ou mesmo de um ano para o outro. O Oeste teve um ciclo semanal contínuo por um longo período. Mesmo em 1582, quando o Papa Gregório apresentou o seu novo calendário na quinta-feira do dia 4 de outubro, o qual foi imediatamente seguido pela sexta-feira, dia 15 de outubro. E tudo o que foi feito foi tirar algumas datas fora do calendário, mas o fluxo dos dias da semana nunca mudou. E não é assim que funciona no calendário de Iá. Cada mês, lembre-se, foi baseado nos ciclos da Lua, o qual chamamos de lunação. Uma lunação tem 29,5 dias de duração. E isso significa que uma lunação terá 29 dias, a próxima lunação terá 30 dias, antes mesmo de voltar novamente ao terceiro mês com um período de 29 dias, e assim por diante. Cada mês começou no que as escrituras chamam de lua nova, e este era o 1º dia do mês. O 2º dia do mês correspondia ao 1º dia da semana. Por exemplo, se você estiver olhando para uma grade do calendário moderno, encontre um mês que comece no último dia da semana. É assim que os meses do calendário bíblico sempre começam. O primeiro era sempre o dia de lua nova, e que se alinhava com o resto do mês com o sábado do 7º dia. O 2º dia de cada mês se conectava com o resto daquela lunação e com o 1º dia da semana. Agora, aqui está a diferença. Aqui é onde fica estranho. Ou pelo menos mais difícil de entender. O ciclo semanal recomeça no início de cada mês e não havia um ciclo semanal contínuo. Apenas, querido ouvinte, permita que esta informação entre em sua mente por um momento. Em todos os meses iniciava-se um novo ciclo semanal. E é por isso que você nunca será capaz de encontrar o verdadeiro sábado do 7º dia bíblico no calendário gregoriano, como também é igualmente impossível encontrar o verdadeiro dia da ressurreição de Yahushua neste mesmo calendário. Você, na verdade, não tem como fazer isso. As semanas não se encaixam uma com a outra. Uma coisa que a maioria das pessoas nunca refletiram é que toda vez que uma data é anexada ao sábado do 7º dia dentro das escrituras, o sábado caía nos dias 8, 15, 22 e 29 de cada mês.
O mesmo ocorre com as datas de nossos dias ou as datas contextuais e outros detalhes que consistentemente permitem essa extrapolação. Por exemplo, a história do Êxodo no Egito contém datas e detalhes específicos por 3 meses seguidos, e todos os quais têm o sábado do 7º dia caindo nos dias 8, 15, 22 e 29 de cada mês. Esses detalhes do calendário foram confirmados 40 anos depois, na época de Josué, e novamente na Páscoa, na qual ocorreu a crucificação do Salvador no 14º dia do mês, que sempre caía no 6º dia da semana. E então você tem o Salvador descansando no sepulcro durante as horas do sábado, no 15º dia do mês, e sendo ressuscitado na festa das primícias, que era sempre o 16º dia do mês, e que era sempre o primeiro dia da semana. Não podemos simplesmente alinharmos essas datas dessa maneira no calendário gregoriano. Quando o seu calendário tem um ciclo semanal contínuo, as datas estão distribuídas por toda a grade do calendário mensal. Em um determinado mês, seus sábados podem, de fato, se alinhar aos dias 8, 15, 22 e 29, mas somente se o primeiro dia do mês cair no domingo. No próximo mês, seus sábados sempre cairão nos dias 4, 11, 18 e 25. E no mês seguinte, em um ciclo semanal contínuo, seus sábados cairão no dia 2, 9, 16, 23 e 30 do mês. Não há uma regularidade em uso, ou seja, datas ocorrendo sem um padrão específico. Simplesmente não há como ter sábados sempre e sem exceção caindo nos dias 8, 15, 22 e 29 do mês, e que possam visivelmente serem confirmados nas Escrituras. E só para constar como algo histórico, isto foi utilizado em um período de tempo de 4.000 anos. Bem lembrado. Não há como ter esse tipo de consistência de datas, a menos que o calendário que você esteja utilizando reinicie o seu ciclo semanal todos os meses. E é isso que o calendário bíblico lunisolar da criação faz. O calendário lunisolar da criação é o método mais preciso de contagem e controle de tempo. É confiável e muito preciso. É claro que é. É divinamente projetado para observar os dias de guarda. Você poderia, Chris, por favor, ir para Jeremias 31 e ler para nós o versículo 35? É um verso interessante que diz que Yahweh nos deu as ordenanças ou leis baseadas na lua. Assim diz Yahweh, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Yahweh dos exércitos é o seu nome. Isto é interessante. A lua não é de nenhuma forma usada no calendário papal. E eu amo o calendário lunisolar. É tão preciso e tão incrivelmente simples que um pastor de ovelhas que trabalha na encosta de uma montanha pode ser tão preciso em definir o tempo apenas o fazendo por observação, uma vez que um astrônomo em seu observatório trabalha com bases de cálculos. Bem, vamos considerar o Pentecostes. Este período tem confundido muitas pessoas por muito tempo, porque as duas formas específicas de cálculo parecem contraditórias. E, no entanto, assim que você descobrir como funciona o calendário lunisolar, o cálculo para chegar ao Pentecostes torna-se totalmente claro. Obviamente, não há como explicar suficientemente tudo sobre o calendário bíblico, assim como todas as evidências bíblicas e os princípios astronômicos envolvidos, uma vez que o nosso limitado tempo que dispomos hoje não nos permite fazer isso. Estamos simplesmente introduzindo este tópico e iremos planejar mais alguns episódios no futuro para discorrermos sobre isso. Mas, novamente, você terá que fazer um estudo pessoal deste tema. E acesse nosso site, pois temos muitos artigos que falam sobre o calendário bíblico. Você pode até mesmo imprimi-los para compartilhar com seus amigos e familiares. Ou, se você quiser compartilhar com alguém que tenha um aplicativo que baixe textos para leitura, há na Amazon um livro intitulado Calendário Fraudulento, o qual mostra muitas documentações históricas que falam sobre o calendário bíblico. Está em inglês, mas pode ser um trampolim para mais pesquisas. Além disso, confira nossos vídeos no YouTube, pois temos lá muitas informações. Como você tem feito muitas pesquisas históricas sobre isso, Will, e antes que o nosso tempo esgote, você acha que você poderia responder a uma pergunta? Qual é a pergunta? Bem,
Antes estávamos falando sobre como as pessoas aceitaram que desde que o sábado é o 7º dia de nossa semana moderna, este deve ser o sábado bíblico. E se o sábado do 7º dia é o sábado bíblico, isso quer dizer que o domingo é o dia da ressurreição do Salvador, certo? É isso, ou pelo menos é assim que podemos pressupor. Outra suposição extremamente comum é que o sábado tenha que ser o verdadeiro sábado porque é este dia que os judeus guardam. O que você pode discorrer a fim de esclarecer sobre esse aspecto? Estou feliz que você tenha perguntado isso, Chris. E você está absolutamente certo sobre as suposições que isso tem levado muitas pessoas a refletir. Na verdade, eu escrevi definir o sábado em uma das minhas ferramentas de pesquisa e apareceram 2 definições. A primeira foi o 7º dia da semana. Naturalmente. E a outra? A outra foi, abre aspas, o sábado judaico, fecha aspas. Sim, como se, porque os judeus observavam este dia, automaticamente ele seria o sábado bíblico. Bem, eu posso ver do porquê esta suposição é feita. O que eu estou querendo dizer é que é desta forma que os judeus são conhecidos. Mas a verdade é que o sábado do 7º dia não é o sábado bíblico, e os judeus que estudam e pesquisam sabem disso. Eles sabem disso? Mas eles admitem essa ideia? Sim, admitem. Você está falando sério? Com certeza sim. Eles sabem a verdade. Ouça esta citação. Ela é tirada de uma edição da Enciclopédia Judaica Universal do início do século XX, da página 410. Ela diz: a lua nova ainda é e o sábado era originalmente dependente do ciclo lunar. Viu, Chris? Eles sabem disso. Aqui está uma outra citação. Leia para nós. É tirada de um artigo intitulado O Calendário Judaico e os Feriados, que está no link torá.org. Leia, por favor, Chris. Claro. Aqui. O cálculo para declarar o início de um novo mês por meio da observação da lua nova e o início de um novo ano, e quando a primavera se inicia, só pode ser feito pelo Sinédrio. Na época de Hillel II, o último presidente do Sinédrio no século IV a.C., os romanos proibiram essa prática. Hillel II foi, portanto, forçado a instituir seu calendário em definitivo, dando assim a aprovação antecipada do Sinédrio aos calendários de todos os anos futuros. Então, sim, estudiosos judeus sabem que o sábado moderno não é o sábado bíblico e nem o domingo é o verdadeiro dia da ressurreição. São somente os cristãos que deixaram para trás esses fatos da história que são relacionados ao calendário. Há apenas uma maneira de encontrar o verdadeiro sábado bíblico, como também o verdadeiro dia da ressurreição. Isso só pode ser feito por meio do calendário lunisolar bíblico, estabelecido por Yahweh no 4º dia da criação. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. O anelo de todo cristão é vê-lo voltar nas nuvens da glória. Por quase 2000 anos, os crentes viveram e morreram na esperança do retorno do Salvador. Infelizmente, muitos começaram a desistir desta esperança. No entanto, as profecias de Daniel revelam onde estamos no fluxo da história. Daniel 12 nos dá com precisão a linha do tempo dos eventos finais. Não é apenas um registro da história passada. Em vez disso, revela que estamos mesmo agora vivendo no tempo de angústia. Se você deseja aprender mais sobre essa emocionante profecia, visite nosso website em www.wordlastchance.com/português e leia nossos muitos artigos sobre profecias bíblicas. O futuro não precisa ser um mistério. O céu almeja que você tenha todo o conhecimento necessário para que você esteja preparado para aquele grande dia. www.wordlastchance.com/português. Visite-nos hoje. A pergunta de hoje para a caixa de mensagens diárias da WLC vem da Índia. Roshan Dubashi escreve: caros irmãos, saudações no amado nome de Yahushua. Vocês poderiam, por favor, explicar o que Paulo quer dizer em Gálatas 6 quando ele diz que de Iá não se zomba?
e eu acho isso um tanto confuso. Que ótima pergunta! Vamos começar lendo a passagem em Gálatas, da qual Roshan está se referindo. Você já está com esta passagem no ponto, Chris? Quase. Sim, aqui. Gálatas 6, verso 7. Vamos ler no contexto. Comece então e leia também o verso 10. Tudo bem. Diz: Não vos enganeis, de Iá não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E é um texto bem interessante. E a palavra zomba usada aqui é bastante arcaica. Então vamos dar uma olhada em como a palavra zombar é realmente definida. Acho que a maioria de nós imagina alguém apontando o dedo e tirando sarro de outra pessoa. Sim, essa é uma definição comumente usada da palavra zombar. Desdenhosamente ridicularizar alguém ou algo assim. No entanto, a definição de zombar não se limita apenas a palavras irônicas. Também pode significar tratar alguém com desdém ou desprezo. Pode até incluir atuar, andar ou falar de maneira exagerada, com o objetivo de tirar sarro da outra pessoa. Porém, curiosamente, uma definição antiga da palavra inclui o significado de realidade falsa ou desdém, ou até mesmo uma imitação da realidade. E qual então é a definição usada em Gálatas 6? Eu acho que todas elas se encaixam. Há, claro, uma zombaria descarada. O Salmo 14, verso 1 fala: Diz o insensato no seu coração, não há Eloá. Uma ocasião óbvia em que Yahweh foi claramente ridicularizado foi durante o julgamento, a flagelação e a crucifixão de Yahushua. De fato, Mateus 27 registra alguns dos comentários sarcásticos que eles usaram para insultá-lo. Os versos 39 e 40 registram, abre aspas, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Iá, desce da cruz, fecha aspas. Então, obviamente, este é um exemplo claro de palavras de zombaria. Mas como os cristãos dos nossos dias zombam de Iá? A maioria de nós não sai por aí erguendo nossas mãos para o céu e dizendo: prove que você existe. Eu acredito que a maneira mais comum de zombar do Pai é pela forma como vivemos nossas vidas. Essa analogia de semear e colher é encontrada em todas as Escrituras. Leia, por exemplo, Provérbios 22, verso 8, Chris. O que semeia a injustiça, cegará males. Este é um princípio da vida. Colhemos o que plantamos, portanto precisamos ter cuidado com o que estamos semeando. Vá para Oséias 10, Chris, e leia os versos 12 e 13. Ele apresenta um contraste vívido entre o semear o que é bom e o semear o que é mal. Leio sim, tudo bem. Aqui, ele diz: Então eu disse, semeai para vós outros em justiça. Ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar a Yahweh, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Quando tomamos o nome de Cristo alegando que iremos segui-lo, como também que somos cristãos e ainda assim semeamos as vontades da carne, entregando-se ao que sabemos estar errado, estamos zombando de Iá. Mas também zombamos dele quando semeamos orgulho. O orgulho espiritual pode ser um grande obstáculo. Quanto mais você sabe, mais Satanás tenta você a se sentir satisfeito consigo mesmo. Ele tenta fazer com que você se compare com os outros e descubra que eles estão em pecado. Isso é orgulho espiritual. E isto implica em zombar de Iá. Qualquer coisa que rouba a glória que lhe é devida, essencialmente estamos zombando dele. E quanto ao ser irreverente?
fazendo piadas sobre coisas espirituais. Absolutamente. Certamente que usar o nome de Yah como se fosse um palavrão, tenho certeza que estaria incluído nesse rol. Sim, mas também podemos zombar dele por nossa negligência com ele e sua palavra. Eu acho que há mais de uma maneira que Yahweh pode ser ridicularizado. E é quando alguém zomba de você ou ridiculariza você por sua fé ou suas crenças. Este é um ponto excelente. Foi assim que Yahweh foi zombado na pessoa de Yahushua e dos apóstolos. Pode ser muito difícil suportar, pois nenhum de nós gosta de ser ridicularizado. Eu só quero dar uma palavra de ânimo para os nossos ouvintes que estejam passando por algo semelhante, para que entregue este dilema nas mãos de Yahweh. Ele sabe de tudo, e ele lhe dará forças para superar este momento de sua vida. Fico feliz que você tenha lembrado deste ponto. O mal sempre tentará destruir a justiça. O diabo sabe que é muito difícil aguentar pessoas zombando de você. Realmente é. E foi aí que Pedro cedeu à tentação, quando eles o perguntaram quando Yahushua estava sendo interrogado, se ele era um dos seguidores de Cristo. Ele não quis se identificar como sendo um dos seus seguidores, então ele negou conhecer a Yahushua. Então, o que você faz se o Espírito Santo te convence que você está zombando de Yah? Primeiro, não desanime. Se seu coração ainda está sendo impressionado o bastante a ponto de se sentir culpado, isso significa que ele não está tão endurecido que não possa ainda se arrepender. Quando você pensa sobre isso, a culpa é realmente um convite para se aproximar de Yah, para que ele possa perdoá-lo e recriá-lo à sua imagem. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é tarde para pedir perdão. Quando somos perdoados, os méritos de Yahushua nos cobrem e nos colocamos diante do Pai como se nunca houvéssemos pecado. E a coisa realmente linda é que ele não para por aí. Nosso Criador também é nosso Recriador. Quando chegamos a Ele em arrependimento e com uma entrega genuína, e quando permitimos que Ele escreva sua lei em nossos corações, Ele nos recria à imagem divina. É uma transformação muito bonita e deve trazer esperança a cada um de nós. Storm O'Martian é uma autora cristã. Em um dos seus livros, ela escreveu, abre aspas, não se trata de encontrar maneiras de evitar o julgamento de Deus e se sentir-se fracassado se você não fizer tudo perfeitamente. Trata-se de experimentar plenamente o amor de Deus e deixar que Ele te aperfeiçoe. Não é sobre você ser alguém que você não é. É sobre tornar-se quem você realmente é. Fecha aspas. Então, sempre há esperança, porque Yahweh não cessa de nos amar. Parece que o nosso tempo já acabou por hoje. Envie-nos seus comentários e perguntas. Basta ir ao www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLZ. Nós amamos ouvir nossos ouvintes. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Billy tinha apenas 5 semanas de idade quando seu pai morreu de pneumonia. Ele cresceu envolvido na pobreza e a vida era difícil, mas ele era um atleta natural e um corredor extremamente rápido. Quando ele tinha 20 anos, assinou com o Chicago White Stockings e se tornou um jogador de beisebol profissional. Ele era muito famoso e tinha muitos fãs, mas seu status como atleta profissional não é pelo que ele é mais lembrado. Apenas alguns anos depois, Billy Sunday se converteu e entregou seu coração a Yah. Em 1891, ele recusou um contrato de beisebol de $3.500 por ano, uma grande quantia em dinheiro naquela época, aceitando uma proposta para trabalhar na Associação Cristã de Chicago, denominada Jovens Rapazes, a qual ele receberia apenas $83 por mês, isto é, menos de 1/3 do valor que ele ganharia com um time profissional de beisebol. Este foi o ponto de partida para uma carreira no evangelismo. Billy Sunday passaria o resto da vida levando almas a Yah e alertando sobre os perigos das tentações mundanas, especialmente do álcool. Ele disse, abre aspas, um bar é uma grande mentira. Ele promete te dar alento, mas só te traz tristeza.
Promete uma vida farta e te traz adversidades. Promete felicidade e te envia miséria. É o pior inimigo de Yahweh e o melhor amigo do diabo. E ele estava certo. Todas as seduções de Satanás prometem deleite eterno, mas no final te deixam com um vazio incomensurável. Por outro lado, as promessas de Yah são fartas e completas, e ele sempre cumpre sua palavra. Em Números, capítulo 23, verso 19, declara: Yah não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Você pode confiar no que ele disse, pois ele o fará, sempre. Lembre-se, cada promessa que Yah já fez é baseada em sua infinita glória e poder. Ele é o Criador de tudo. Com a Bíblia na mão, incline-se diante dele e diga: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. O próprio Yahushua disse: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. O tempo é um conceito bastante estranho. Eu não sou um cientista que passo horas da minha vida tentando encontrar uma explicação para o tempo. É algo que sempre entendemos ter recebido como um presente, não é mesmo? Realmente é desta forma. E, especialmente no Ocidente, acho que as pessoas consideram o calendário como sendo também um presente. No Oriente Médio e na Índia, as pessoas estão acostumadas a usar o calendário civil gregoriano, mas há também um outro calendário para os fins religiosos. Além desses, temos o calendário lunar dos muçulmanos e os vários calendários lunares e solares hindus. O calendário tradicional chinês também é lunisolar, mas você está certo. No Ocidente, onde o dia de guarda foi calculado há mais de 2000 anos atrás, primeiramente pelo calendário juliano e depois pelo calendário gregoriano, as pessoas não estão acostumadas a pensar em maneiras diferentes de calcular o tempo. Esta é provavelmente a verdade mais bem ocultada e sucumbida que eu tenha conhecimento. É claro que existem datas apresentadas em toda a escritura, mas nunca paramos por um tempo em particular para analisarmos a configuração do calendário a partir do qual eles são desenhados. E, no entanto, essa informação é absolutamente primordial. Apocalipse 12:9 descreve o diabo como, abre aspas, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra. E isso é exatamente o que ele tem feito. Ele tem enganado o mundo inteiro. Eu acho que o ponto mais importante a lembrar é por quê. Por que o diabo tem lutado tanto para garantir que o calendário bíblico se perdesse ou fosse esquecido de modo que nem sequer saberíamos? Quer dizer, antes de aprender sobre o calendário bíblico e como ele funcionava, eu nem sabia questionar sobre isso. Quem já ouviu falar de um ciclo semanal diferente do contínuo que todos utilizamos até hoje? Você está certo, Chris. O diabo tem ido a extremos incríveis para tirar de nós essa verdade. E ele fez isso de uma maneira tão bem feita que nós nem paramos para questionarmos dos porquês. Nós não sabíamos o que não sabíamos. Satanás sempre soube que a batalha final envolveria a adoração. Isso é, em última análise, o que sempre foi: ser fiel a Yah e adorá-lo, ou unir-se a Satanás em sua rebelião. Basicamente, adorando Satanás por tabela. Porque se você não está adorando a Yah, e se você não está dando a ele amor e toda a sua devoção, por tabela, você está, na verdade, adorando o maligno. Exatamente. Apocalipse 13 é o capítulo que descreve a imagem da besta ou a marca da besta, bem como sua aplicação, etc, etc, etc. Mas ao focarmos no que é a marca da besta, tendemos a perder o ponto principal do capítulo. É tudo baseado na adoração. A marca da besta é a imposição da adoração ao domingo. A princípio, de acordo com Apocalipse 13, verso 17, haverá sanções econômicas contra todos os que se recusarem a guardar a lei e adorar no domingo. Mas, como o povo de Yah permanecerá fiel a ele e se recusará, uma pressão mais intensa será exercida. Eles serão ameaçados com sanções e prisões e, finalmente, serão ameaçados de morte.
Se estes pontos são novos para você, você poderá conferi-los lá em Apocalipse 13. Sim, e o verso 15 diz que, abre aspas, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer. É por isso que Satanás se esforçou tanto para esconder de todos a existência do verdadeiro sábado. É realmente emocionante quando você pensa nisso. Esta verdade foi enterrada por literalmente séculos sob a desculpa de ignorância, suposição e tradições papais. E agora, com a verdade sendo restaurada, temos a oportunidade de honrar a Yah retornando ao verdadeiro sábado. Isto é muito reconfortante. Nós cooperamos com Yahweh quando trazemos a verdade ao mundo. É realmente emocionante. Este tempo de restauração da verdade é também descrito em Isaías 58. Por que você não abre nesta passagem e lê para nós os versos 12 a 14, Chris? Ok, vamos lá. Ele diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado de deleitoso e santo dia de Yahweh, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás em Yahweh. E eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Yahweh o disse. Nos tempos remotos, quando um rei viajava pelas suas terras, ele tinha seus servos que iam à frente. Eles tapavam valas e removiam possíveis desníveis para que o rei pudesse cavalgar sem problemas e confortavelmente. Bem, nosso rei está chegando também. Esta restauração da verdade envolve restaurar as antigas verdades. Estamos erguendo as fundações de muitas gerações. A lei de Yah foi violada. Pessoas têm dito a plenos pulmões que o quarto mandamento não é mais passivo de ser observado, mas é. Realmente é, caros ouvintes. E, de fato, Isaías 66 também contém uma profecia que fala sobre a nova terra. Esta passagem fascinante revela que não somente o sábado do sétimo dia será guardado na eternidade, mas que será calculado pelo calendário bíblico. Por que você não lê para nós em Isaías, Chris? Ah, claro, leio sim. Eu já estou aqui pronto para ler. Ele diz: porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz Yahweh, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz Yahweh. No calendário solar do Papa, as luas novas já não servirão mais para nada. E se você não consegue calcular estes dias de adoração, você não tem como adorar o Rei do Universo. Isso é sério, amigos, e que envolve o nosso proceder como cristãos que adoram o nosso Pai. Quem tem a sua lealdade? Quem você irá adorar? No Monte Carmelo, Elias disse ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Você consegue sentir o senso de urgência da voz do profeta? Ah, sim. Então ele deixa tudo muito simples. Ele diz: se Yahweh é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. E o resto do versículo termina de uma forma bem triste. Porém, o povo nada respondeu. Agora não é hora de hesitar, mas sim de tomar uma decisão. Este é um grande tópico e só conseguimos trabalhar pelas bordas desse assunto. Se esta é a primeira vez que você está escutando sobre este tópico, sua cabeça pode estar girando. Para você, a saída é estudar mais. Para outros que já estudaram, mas hesitam em obedecer ou não, a decisão está mais perto do que nunca. Qual é a sua decisão? Você vai seguir a verdade, não importando o custo? Yahushua deu tudo por você. Você vai entregar sua vontade em troca de tudo que ele fez por você? Se Yahweh é o Eloá, siga-o, obedeça-o e honre-o,
Mas se Baal, se o Papa, se seu pastor, sacerdote, rabino ou qualquer outro for a autoridade máxima, sigam. Mas o tempo está se esgotando e o fim está próximo. Não espere para tomar uma decisão. Faça isso hoje. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.